Todos têm assistido de forma perplexa às enchentes que têm desolado o sul do país. Chuvas torrenciais têm causado alagamentos, transbordar de rios e centenas de pessoas têm perdido a vida e todos os seus bens. Não é de hoje que situações como essa levantam uma discussão. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele permite situações como essa? E por que todos os anos milhares de pessoas perdem a vida vítimas de desastres naturais, como tsunamis, terremotos, enchentes e deslizamentos? Essas questões são legítimas e a resposta para elas não é tão simples como dizer Deus controla e sabe de todas as coisas. E eu quero tratar desse assunto em 5 pontos, sendo que o último deles é talvez aquele que nós possamos abordar de forma mais prática e executá-lo de imediato. O primeiro, Deus planejou ou pretendia que essas coisas acontecessem? O segundo, por que coisas assim acontecem? O terceiro, por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Quarto, qual a perspectiva diante disso? Será que isso vai mudar? E quinto, o que nós podemos fazer diante de situações como essa? Se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe aqui seu comentário, seja a sua opinião positiva ou negativa, se você concorda ou se você discorda. Respondendo a primeira pergunta, se Deus planejou ou pretendia que isso acontecesse, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, e o mundo era vazio, sem forma. Então, através de uma série de comandos que Deus deu, o mundo foi criando forma, foi se organizando. Deus criou princípios, estabeleceu os céus, a terra, dividiu a porção seca da terra, dividiu as águas terrestres, as águas subterrâneas, as águas atmosféricas, criou toda a natureza com uma série de leis e princípios que as regem até hoje. Após preparar todo o mundo, criar todo esse ambiente, todos os animais, todas as plantas em um ambiente que era acolhedor, o Senhor ainda criou um jardim, o Jardim do Éden, o qual foi plantado pelo próprio Deus e era um lugar de delícias, um lugar de provisão, e ali colocou o homem. Então perceba que Deus criou todo um ambiente para receber o homem. Deus criou todo um lugar de perfeição, de acolhimento, de equilíbrio, para depois criar o homem e colocar o homem nesse lugar. Então nós podemos concluir que a resposta para a pergunta se Deus planejou, eu tinha intenção que as coisas fossem assim, é não. O objetivo de Deus era que o homem vivesse em harmonia, paz e perfeição, e não em meio a enchentes, desastres e tragédias. Isso nos leva ao segundo ponto. Se não foi esse o plano original de Deus e a intenção original de Deus, então por que coisas assim acontecem? Essa pergunta é muito natural e justa. O homem não está preparado para a morte. Perceba que mesmo quando pessoas idosas ou já doentes falecem, existe uma dor, uma comoção muito grande no ser humano. Em situações como essas, inesperadas, trágicas, nas quais centenas de pessoas perdem a vida, milhares de pessoas perdem seus bens, é ainda mais difícil lidar com esse tipo de luto. Mas como eu disse no tópico anterior, Deus criou o mundo baseado em princípios, em leis que regem e governam o mundo. E uma das principais regras estabelecidas por Deus é a regra de autoridade. A Bíblia diz que Deus, após criar o mundo, entregou o mundo ao homem. Deu ao homem o poder e a responsabilidade de governar o mundo. O ser humano domina animais muito mais fortes e capazes fisicamente do que ele. O ser humano domina a natureza, cria hidrelétricas, domina a terra, cultiva a terra, faz uma série de coisas e exerce o seu poder sobre o mundo. Já no Éden, quando Deus colocou o homem, o Senhor deu apenas um comando ao homem: coma de todos os frutos que há no jardim, com exceção do fruto do conhecimento do bem e do mal. Havia apenas uma lei que o homem não deveria quebrar, e foi justamente essa lei que o homem quebrou. Ao descumprir os princípios de Deus e desobedecer a ordem que foi dada por Deus, o homem então traz uma série de maldições que atingem a terra. Como consequência do pecado humano, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada, e aquele solo que antes era fértil, produzia somente coisas boas, começa a produzir espinhos, o suor do seu rosto comerás. Até esse ponto, havia uma harmonia entre os animais e o ser humano, e todos se alimentavam apenas das plantas, que não morrem para produzir o seu fruto. Assim que peca, o homem pega uma figueira e usa aquela figueira para cobrir o seu próprio corpo. O homem que antes habitava na terra sem nenhum tipo de vergonha ou sem nenhum tipo de limitação e que só tirava da terra aquilo que era necessário para a sua alimentação de forma natural e equilibrada, agora começa a usufruir da terra apenas para cobrir as suas vergonhas ou para satisfazer os seus desejos e o equilíbrio que havia quebrado. Acontece então a primeira morte. Deus mata um cordeiro e usa a pele daquele cordeiro para fazer vestimentas para o ser humano. Daí para frente, o homem também passa a ter os animais como fonte de alimento. E como consequência de todo esse pecado, a terra é amaldiçoada, deixa de ser generosa e o equilíbrio entre o homem e a natureza é desfeito.
Tendo o homem assumido o governo da terra, ele gera a destruição e o desequilíbrio. E começa então a fazer um uso desordenado daquilo que Deus criou. E esse uso desordenado começa a trazer consequências. Em Romanos 8, do verso 20 ao 22, diz: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Paulo está dizendo aos romanos que a natureza, afetada pelo pecado do ser humano, geme e aguarda a redenção. E talvez você possa achar que esse texto bíblico é desatualizado, mas se você observar o governo humano, você facilmente vai notar que, de fato, há uma ocupação desordenada das terras. Espaços que antes serviam para passagem de rios, hoje são avenidas. Lugares que antes eram matas, hoje abrigam plantações ou pastos. O homem avança cada vez mais e, de forma gananciosa, não busca o equilíbrio entre a sua necessidade e aquilo que a terra pode oferecer. E cada vez mais a poluição, a destruição dos rios, das florestas e de tudo mais gera consequências cada vez mais catastróficas. Nós percebemos um mundo que está sendo destruído pela própria humanidade e recebeu o dever de cuidar e não de destruir a natureza. Então a resposta do porquê esse tipo de coisa acontece, em resumo, é: o homem quebrou os princípios de Deus, pecou e, além do seu pecado, exerce um governo desordenado da terra, gerando toda essa destruição e todas as consequências que vêm com ela. O que nos leva ao terceiro ponto. Por que Deus permite esse tipo de coisa? A resposta simples e direta é: Deus não quebra os seus próprios princípios. Deus entregou ao homem o poder de dominar sobre a terra. A questão é que o homem não exerce esse poder com sabedoria. Muito pelo contrário, desde o princípio o homem pecou e continua pecando até hoje, gerando toda essa destruição e caos. Mas Deus não poderia simplesmente tirar esse poder do homem e reassumir o governo desta terra? Bom, Deus não faz isso por duas razões. A primeira é porque ele não quebra o seu próprio princípio. Como diz a Bíblia, ele não pode negar a si mesmo. E segundo, se Deus o fizesse, nós seríamos apenas marionetes em um jogo. E o intuito de Deus com a criação sempre foi de relacionar-se com o homem, e não de ter um objeto que ele simplesmente manipulasse. Então vamos ao nosso quarto ponto. Qual é a perspectiva diante disso? Será que isso vai melhorar? Será que enchentes, destruições, terremotos vão parar de acontecer e nós teremos uma condição melhor nesse mundo? Bom, a resposta para essa pergunta vai depender da sua fé. Fato é que o mundo vai de mal a pior. Não somente a Bíblia relata que esse mundo seria destruído, que esse mundo acabaria, e segundo o relato de Apocalipse, em chamas de fogo, mas também a própria ciência tem demonstrado que isso cada vez está mais próximo de acontecer. Existem manchas solares, por exemplo, que emanam radiação de uma forma ainda nunca vista. O aquecimento global a cada ano gera temperaturas mais altas. Pessoas têm morrido a cada vez mais devido ao calor, em algumas situações devido também ao frio. Existe um desequilíbrio cada vez maior na natureza. Associado a isso, há um crescimento desordenado da população e o desenvolvimento de meios de produção que, ao contrário do que se espera, não são menos poluentes ou menos agressivos. Muito pelo contrário, causam ainda mais destruição a cada dia. Então, tanto a Bíblia quanto a ciência dizem que não, esse mundo não irá melhorar a princípio, mas a Bíblia também declara que essa terra, após ser destruída, após ser consumida, ela será resgatada. Todos aqueles que creem em Cristo, que creem na salvação que vem de Jesus, precisam ter a confiança de que nós temos, não somente nesse mundo, mas no mundo que há de vir, a esperança das nossas vidas. Nós precisamos crer em novos céus e nova terra, porque é isso que a Bíblia nos diz. E esses novos céus e essa nova terra serão como planejado por Deus a princípio. Equilíbrio entre o homem, a natureza, e como diz a Bíblia, o leão habitará com o cordeiro. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, apesar de que esse mundo há de ser destruído, ou pelo menos na sua grande parte destruído, nós que cremos na palavra de Deus, temos a esperança e a expectativa de que Jesus vai voltar, restaurará todas as coisas. Então esse mundo será habitado por pessoas justas, honestas, homens que o governarão segundo os princípios iniciais estabelecidos por Deus. E então o equilíbrio dessa terra será reestabelecido. Nós viveremos em paz com Deus, com os homens e com a natureza. E esse tipo de desastre não mais vai
não mais acontecerá. Mas nos resta ainda uma quinta pergunta. Isso nos leva a uma quinta pergunta, que é o tema do próximo vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, deixe aqui seu comentário, a sua opinião e nos siga para assistir também o quinto vídeo dessa série. Isso nos leva ao quinto ponto: o que fazer diante dessa situação? A realidade prática das coisas é que o que está acontecendo hoje no Sul é uma tragédia humana. Pessoas têm perdido a sua vida, inclusive pessoas cristãs, evangélicos, católicos, enfim, pessoas que servem, temem e acreditam a Deus também estão perdendo a sua vida, também estão perdendo os seus bens. Para aqueles que creem na salvação em Cristo e na ressurreição dentre os mortos, como eu creio, a morte de um cristão, a morte de um servo de Deus não representa o fim, mas apenas um hiato, pois a vida voltará e a ressurreição o alcançará. Porém, em temas práticos como esse, em situações como essa, nos cabe ajudar financeiramente, se você tiver condições, com doações, com donativos. Talvez, se você mora na região, se você tem condições de ir até lá, ajudar as pessoas que ali estão necessitadas, nos resgates, na reparação dos danos causados e espiritualmente, com a sua oração, com a sua fé, com o seu gesto de carinho. É necessário abraçar e nos lembrar que todos nós somos seres humanos, filhos de um só Pai, e que, portanto, somos irmãos. Precisamos abençoar os nossos irmãos. Procure ajudá-los com a sua oração, com a sua fé, enviando força espiritual para aquele povo, mas também procure ajudar de forma prática, enviando alimentos, enviando água, enviando cobertores, chorando com os que choram, ajudando os que necessitam, amando ao próximo como a nós mesmos. E eu creio que essa é uma oportunidade para que nós possamos manifestar a nossa identidade cristã e o nosso servir a Deus. Seja você um canal. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.